a exigência quando é EAD tem que funcionar tudo 100%. Você não pode ter jogo de cintura. Né? Já no presencial, tudo vale porque é presencial. Né? Aliás, é, é possível estar presente à distância? É, boa pergunta. A gente está super presente, a gente está super próximo agora, né? Sim. E a gente está super distante. Então, já respondo a tua pergunta dizendo que sim. Né? Eu acho que eu li uma coisa bem interessante esses dias, que o que nós temos hoje é uma tela que nos separa. Mas somente isso. E que jamais, talvez, eu teria esse contato contigo, com um público aí de quase 130 pessoas, se não fosse dessa forma. Então, nós estamos, sim, distantes, mas estamos super próximos. E nos aproximando e interligando pessoas, que eu acho que é muito mais interessante, essa interligação que a possibilidade do virtual faz de interconectar as pessoas. Aqui tem pessoas no chat que está comunicando e que de repente já faz um contato com uma outra que discutiu algo que ela queria saber. Então, eu penso que essa aproximação que é possível fazer nessa distância que nós estamos, e é uma distância somente de uma tela que nos separa, mas que nos interliga a tantas outras coisas, inclusive interliga a possibilidade de um aprendizado aí infinito, né? Quando a gente pensa, e eu sou muito adepta, então o meu pós-doc, eu tenho defendido muito essa questão, eu estou trabalhando com competências digitais, e muito essa ideia da educação life, que é exatamente uma educação para a vida, uma educação que vamos estar hiperconectados a todas as redes, e que vamos estar aprendendo ao resto da vida, né? E eu penso que dessa forma a gente está assim muito próximo, apesar de distante. E falando um pouco e trazendo um exemplo muito claro do que nós vivenciamos aqui no Maranhão, eu acho que aí tem muitos coordenadores de polo que falaram que iam assistir, temos alunos, tutores, e uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, mesmo antes da pandemia, já acho que tem mais ou menos um ano que eu não consigo visitar todos os polos do Maranhão. Nós temos uma média hoje de 10 mil alunos à distância, de graduação, pós-graduação, cursos técnicos à distância também. E nós temos uma média de quase 40 polos, né, 40 municípios maranhenses. E isso é muita coisa, mas se você pensa no Maranhão, que tem um estado que tem 217 municípios, uma extensão territorial tremenda. Só para eu sair da ilha de São Luís é quase 60 quilômetros, né? Então eu não consigo ir a todos os polos. Mas a gente tem uma interligação tão forte com os coordenadores de polo, com os gestores daquele polo, com os alunos, com os tutores, que parece que não existe distância, né? E às vezes eu estou tão próximo aqui do meu chefe de departamento que eu não consigo ter essa interlocução, essa ligação, sabe? Então, assim, eu penso que é muito óbvio essas coisas, que essa questão do distante, que precariza a educação, ela só está na cabeça de algumas pessoas. E é algo que eu acho que é um preconceito tão bobo, que não tem, talvez, relevância alguma na perspectiva que isso traz. Né? Eu sempre falo nas reuniões com a gestão da UEMA que o que deve orgulhar o EMA muito, né? E nós temos um logo que é orgulho de ser o EMA. E o que deve orgulhar muito ao EMA é fazer pessoas que jamais conseguiriam fazer um ensino superior, fazer uma pós-graduação, a possibilidade disso. Bem, mas e a qualidade? E como que esse aluno aprendeu se ele não tem uma internet? Ele precisa da internet do polo. E se o aluno não sabe ler? E se o aluno não sabe escrever? Essa é a realidade do presencial. Só que a gente fecha os olhos para isso, né? Exato. Então, eu acho, Romero, que a gente tem tido muito sucesso no que nós fazemos, porque nós acreditamos, o núcleo hoje dentro da UEMA tem uma gestão, um investimento e um fomento muito forte do nosso reitor por acreditar nessas questões. Então isso facilita muito, inclusive torna o núcleo um setor estratégico da UEMA, né? E não aquele puxadinho que às vezes tem na universidade, aquele ali é o grupinho da EAD. Não, isso eu acho que a gente já venceu, né? Mas precisamos ainda vencer muitas barreiras
E eu acho que as barreiras e desafios que nós temos, eles estão mais voltados realmente para a questão da formação dos nossos professores do presencial e pensar em trabalhar uma cultura diferente para os nossos alunos a partir de agora. Bem, então, você está falando aí da experiência na UEMA, na UEMANET. Me fale um pouco de números, porque eu sei que vocês são pioneiros em muitas coisas e estão entre, acho que as maiores redes aí de educação à distância do país, né, se não a maior. Como é que coloca um pouco para a gente aí um pouco da dimensão desse trabalho todo que vocês fazem? Então, o núcleo, ele, como eu falei, ele não é um núcleo de EAD, é um núcleo de tecnologias para a educação, mas toda os requisitos para que aconteça a educação à distância da UEMA, né, os cursos à distância, são intermediados por nós. Né? É um grupo grande, é um grupo realmente que conseguimos estabilizar aí. Muitas pessoas que vêm nos visitar falam assim, não, mas vocês têm uma estrutura muito grande. Sim, é uma média de quase, acho que 150 colaboradores, entre designs, editores de vídeo, temos todo um pessoal que trabalha na coordenação de tutoria, investimos muito nessa intermediação dos tutores, valorizando o tutor como um professor fundamental ali para a formação desse aluno. Então, penso que essa interatividade também é importante, então investimos, temos um grupo grande de professores que trabalham na formação dos tutores, e trabalhando principalmente nessa interatividade como um fator também importantíssimo de ligar o aluno ao EMA, o professor, enfim, todos os entes que estão ali ligados. Então, é uma estrutura grande. E depois disso, como eu falei, nós temos hoje, em média, 10 mil alunos à distância, de graduação, pós-graduação, lato sensu, tá? A gente não tem ainda nenhum mestrado, vamos começar agora um mestrado, que eu tenho muito orgulho desse mestrado, mas eu falo um pouquinho dele mais na frente, que ele é semipresencial. E alunos de graduação. Quanto a alunos de graduação, temos lá perto de 8 mil alunos, e somos no estado, aliás, no Brasil, a segunda instituição com maior número de alunos à distância, né? O Piauí é uma universidade que tem, eu estou falando de universidades públicas, tá? Não conheço a realidade das privadas em termos de número, mas a gente sabe que as privadas têm muito maior número. Mas eu falo dos números das públicas porque, como presidi o fórum, né, dos coordenadores UAB por muito tempo, a gente acaba tendo uma realidade muito grande do que acontece também de investimento da educação à distância pública. Então, o Piauí é a segunda universidade, a Federal do Piauí, a segunda universidade com maior número, e daí vem, né, algumas outras universidades do Nordeste, como a Estadual da Bahia, a própria Federal da Bahia, e aí vem outras. Mas a UEMA está em segundo lugar. Fomos pioneiro na educação à distância no Brasil, fomos a 8ª universidade a ser credenciada no Brasil, né, portanto, 22 anos de fazer educação à distância. Quanto a números, também é bem significativo o que nós fazemos com o que nós temos de resultado da plataforma SCADA, né, que é a nossa plataforma de cursos livres da UEMA. Então, ali em torno de 400 mil participantes da plataforma SCADA, é uma plataforma totalmente desenvolvida por nós. Não estamos em nenhuma plataforma privada, mas é uma plataforma da própria universidade. E a partir dessa plataforma, várias outras plataformas já surgiram em universidade pública. Nós fomos a primeira universidade pública no Norte e Nordeste a ter uma plataforma de cursos livres, né? E depois disso, várias universidades surgiram com essa ideia. Inclusive, nós fizemos uma consultoria muito interessante. Hoje nós temos uma rede de universidades que tem plataformas de cursos livres. Que mais que eu poderia falar? Mas, bem, os números são muito grandes. No estado, Romero, só para você ter uma ideia, nós temos 217 municípios maranhenses e nós temos alunos de 180 municípios. Então, praticamente, nós conseguimos fechar todo o estado do Maranhão, ali em torno de 80%, 90% do estado do Maranhão, com alunos estudando na modalidade à distância. Então, são números realmente bastante expressivos e que faz com que a UEMA realmente seja um destaque dentro do estado e também, né, talvez até fora do estado. Impressionante, parabéns. Viu?